Olá pessoal, saudações a todos. Estou aqui neste abençoado canal, o Voo da Coruja, para conversar um pouquinho com vocês sobre algo inaceitável que aconteceu na minha vida. Gente, não estou denunciando e nem acusando quem quer que seja. Somente quero que o que eu disser aqui sirva de alerta e de exemplo para que muitas pessoas que por acaso tem alguém na família que seja adotado ou talvez que seja assim como eu, fruto de algum improviso ou consequência de algum acontecimento indesejado, então, gente, sem citar nomes ou identificar alguém, eu peço encarecidamente para que crianças, fruto de histórias como a minha, não sejam enganadas, para no futuro se tornarem criaturas tímidas, amarguradas e com dificuldade de se associarem a outras pessoas. Eu sempre percebi durante toda a minha infância e adolescência que existia um tipo de distinção entre eu e minhas irmãs. Mas quando a gente é criança, é mais fácil para superar certas coisas. O tempo foi passando, depois eu me casei, tive meus filhos, e depois de algum tempo a minha mãe faleceu. E com o passar dos anos eu trouxe o meu pai e a minha irmã para morarem aqui. O local era precário, a gente não é rico. Aí aconteceu um alvoroço na família, pois achavam errado meu pai morar aqui e eu ajudar a minha irmã a cuidar dele, pois eles sofreram um acidente e estavam um pouco debilitados. Quando eu procurei saber o porquê de tanta intriga contra mim, minha irmã se revoltou e me revelou aos gritos uma história terrível que eu jamais sonhara que pudesse ter acontecido comigo. Foi difícil, mas eu procurei na internet e descobri que era realmente verdade. Tiraram meu pai e minha irmã daqui e me proibiram de chegar perto dele. Acontece que antes desse desfecho, um dia, quando eu estava cuidando do meu pai, em meio ao choro, ele me disse que havia um segredo que ele não podia me contar, e era sobre um antigo amigo dele. E citou o nome do amigo e dos filhos desse amigo. E em seguida pediu para eu procurar aquela família pela internet, pois ele precisava conversar com qualquer uma daquelas pessoas que ele citou. Continuou chorando e disse que eu precisava saber o segredo, mas se ele me contasse, estaria desobedecendo a palavra que diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Depois insistiu, pedindo para que eu procurasse os filhos daquele pastor, antigo amigo dele. Só não me disse o assunto que queria conversar com eles. Chorando muito, meu pai pediu para que eu esquecesse o tal do segredo, pois o amigo dele, apesar de ter feito certas coisas, a gente não tinha que falar nada, porque ele era um ungido do Senhor. Depois que eu ouvi as palavras de maldição que saíram da boca da minha irmã, me dizendo que eu não era da família e me culpando pela morte da nossa mãe, o meu cérebro, funcionou. E eu me lembrei dessa fala do meu pai. E me recordei também de muitas outras coisas e dos maus tratos que sofri quando era pequena. Aí a ficha caiu. Como eu já havia encontrado aquela família, conversei com uma pessoa que havia se tornado minha amiga no Facebook e que se lembrava do meu pai e havia mandado uma saudação, um recado muito carinhoso para ele. Não foi fácil aquela conversa que eu tive com aquela amiga. Eu fiz algumas perguntas a ela com todo cuidado, pois não conhecia o terreno onde eu estava pisando. E foi através de pessoas maravilhosas daquela família que eu descobri qual era o segredo que meu pai não podia falar para não tocar no ungido.
Minhas irmãs, por parte de mãe, espalharam a notícia que eu estava louca e inventando uma história fantasiosa para poder denegrir a memória da minha mãe e atingir a integridade do meu pai. Deus é misericordioso e hoje eu tenho em mãos uma prova incontestável que eu fui adotada pelo meu pai que me criou e não menti, denegrindo a imagem de ninguém. O alerta que eu quero deixar às pessoas, que eu já citei aí acima, é que contem a verdade e não deixem as crianças crescerem enganadas, pois quando a gente descobre a verdade, o que machuca a alma da gente não é o abandono e nem os maus tratos que a gente sofreu, mas sim, o que realmente nos destroça por dentro é saber que omitiram a verdade e nos enganaram a vida inteira. Como se a gente não valesse absolutamente nada. Se a história for cabulosa, gente, como a minha, não precisa contar detalhes, mas pelo menos faça a criança entender a parte mais simples e pronto. Porque com o tempo ela vai se interessar. Aí você revela tudo com muito cuidado. Eu entendo que, independente da história, a pessoa vai se sentir amada e até agradecida por ter você no caminho dela. Ao contrário de mim, que fui chamada de lixo e me senti a pior das criaturas. Gente, para falar a verdade, aquelas palavras ainda soam na minha mente como se fosse uma sirene do inferno. Graças a Deus que o desejo de vingança que me invadiu naquele momento foi aniquilado pela força da minha fé inabalável no Deus Criador dos céus e da terra. Eu nunca vou deixar de acreditar em Deus. Mesmo eu estando morrendo de saudade do meu pai, que me criou e sendo proibida de vê-lo, eu mantenho a fé que um dia eu vou poder estar pertinho dele. Vou completar 66 anos, dia 24 do mês que vem. E quando eu nasci, meu paizinho estava com 40 anos. Agora ele completa 106 anos. Está debilitado numa cama. Mas é por causa da idade. Ele não tem outras doenças. Doença nenhuma, é só a idade mesmo. 106 anos não é fácil, né, gente? Mas eu ainda não sei se ele ainda mantém a lucidez. Eu não sei porque ninguém me fala nada, ninguém me diz nada. Já fazem mais de 2 anos que eu não o vejo. E nem tenho contato com as minhas irmãs por parte de mãe que cuidam dele. A última vez que eu vi foi quando contei para ele a minha descoberta. E ele confirmou tudo. Só que quando a gente estava conversando, fui expulsa de lá e ameaçada. Gente, deve haver alguma coisa muito grave por trás de tudo isso, que não querem que meu pai me conte. Mas, assim, um dia, eu tenho certeza que um dia a gente vai poder sentar e conversar. Eu não sei, né? Deus é quem sabe todas as coisas. Gente, me perdoe pelo desabafo, pai. Graças a Deus e ao Senhor Rafael por me conceder esse espaço. Obrigada a todos. Deus abençoe vocês.